Saudações alvinegras, meu nome é Guilherme, este é o 18º episódio do podcast Irmandade Corintiana, hoje com a cabeça dolorida, e aqui do meu lado direito está o Gibson. Ah, boa noite. Surpresa, você não costuma ficar do outro lado? Eu já estou do outro lado direito, mas semana passada você confundiu, você falou que o Calil estava do lado esquerdo, que eu estava do outro lado esquerdo, você pirou completamente, essa semana você acertou. A gente trocou as posições, mas você não ficou confundido com o fato. Cabeça quente, joguinho chato, 2-0 pro adversário, 2 gols de cagada. A gente podia ter ganho esse jogo, pelo menos arrancado um empatinho, então dói um pouquinho. Dói bastante. E aqui hoje, numa posição diferente do meu outro lado direito, meu irmão Fábio, que não está com cara de bons amigos. A gente está sendo orquestrado também pelo Cristóvão, fazendo uma mudança tática aqui. Vamos ver, até o fim aí do podcast vai dar certo. Esse que será um podcast express, versão light aí do podcast. Porque também ninguém quer falar muito dessa porra desse jogo, né? Pelo amor de Deus. Bom, então vamos logo falar do jogo. O Corinthians não perdeu para o Atlético Paranaense, ele perdeu para a lei das médias do universo. Sem porque dúvida. O Corinthians ganhou 4 partidas, pelo menos, jogando nada. E hoje jogou nada e perdeu, porque uma hora chega a conta Sem chega, dúvida. né? E, pelo amor de Deus, não tem mais o que falar dessa porra aí. Eu penso um pouquinho diferente, acho que hoje a gente deu até aquele dia, cara, que a bola não entra, cara. Mas a Hoje- bola entrou 2 vezes. Não. Mas Entrou eu digo 2 vezes. as bolas do nosso lado. Saudações, aliás, ao Edson, que cantou a bola, falou, poxa, a gente sempre joga muito bem contra o Atlético Paranaense. Afunda essa cola lá. Ele Mas tem que tomar um cuidado com aquele gordinho lá, o Walter, né? O Walter. Mas ele falou, não, o Atlético é freguês, já vi até o Bobô fazer gol lá no Atlético Edson. Pois Dessa é. vez não deu certo, mas Ele a próxima vez esqueceu que o acerta. Bobô já fez gol no Corinthians também, jogando pelo Grêmio. Exatamente. O Bobô já fez gol em cima do Corinthians. Então, mas eu tava falando, foi aquele jogo que quando teve um monte de chances boas, a bola no último instante desviava, ou passava rente à trave, ou o cabeceio não pegava como gostaria, mas teve várias chances de gol ali. Foi daqueles dias que atípicos. Karma, né? Aquele karma, jogo contra o Botafogo que Neilton perdeu 3, 4 Sem gols. dúvida. Hoje era o Corinthians perdendo, o joelho do Romero bate, a bola vai na mão claro. do goleiro, essas coisas. Hoje não rolou, né? Bom, mas vamos começar falando da primeira alteração que o Cristóvão teve que fazer no jogo, que foi a saída do Marquinhos Logo Gabriel. no comecinho, né? O Marquinhos tomou aquela topada ali no cox e pelo visto ficou sentindo, né? Ele levantou, voltou a jogar, mas 5 minutos depois pediu pra sair, estava se arrastando em campo. É o segundo podcast seguido que a gente começa a falar dos cox dos jogadores, Dos cox, né? Dos coxes. Como é que é o plural de cox? Não faço a menor ideia, cara. Mas é a beira do rabo, né? Ali, então, é a borda do rabo. Enfim, o cox é mais chique. E o Guilherme entrou, vamos falar do jogo. O Guilherme entrou e não jogou nada. Ele entrou? Essa que é a pergunta Ele que não fica. jogou nada. É isso que dá pra dizer. A gente pedia o Guilherme, é engraçado, a gente pedia o cara. Agora a Ele teve gente a sabe chance. por que ele não entrava, né? O Cristóvão estava certo, veja Acho só. que ele fez isso pra mostrar. Ele tava observando os treinamentos, né? O Cristóvão estava Porque mas a gente o- não tá observando, ele Não, então, tampou. mas o Guilherme, ele é um cara inconstante. Teve jogos que ele entra e joga super bem, com uma puta categoria. Tem jogos que ele entra em seguida, no que ele jogou bem, e aí não joga legal. Mas hoje, até pra ele, pros jogos que ele não joga bem, foi atípico. Ele não jogou nada hoje, ele não tava vendo a bola, não tava sem tempo de jogo, sem dar um passe correto, foi feio mesmo, foi tá feio. Mas se é pra falar alguma coisa desse jogo, vamos falar do Elias, pô. O Elias completou aí hoje 250 jogos jogando pelo Corinthians, né? Enfim, foi homenageado aí com a faixa de capitão e também acabou, dentro desse desastre todo, sendo homenageado pela Irmandade Corintiana também, não foi? Pelo segundo jogo seguido, a fotinho dele estará na nossa conta Estará do lá, Instagram. melhor em jogo. O melhor em campo. Ele se esforçou bastante, né? Ele correu, ele apareceu no ataque, ele deu um passe pro Romero no Teve primeiro aquele tempo. chute de fora da área Teve lindo, um que chute triscou bonito. ali o lindo da coruja ali. E ele, enfim, foi um motorzinho do nosso meio campo. Ele e o Bruno Romero. Henrique. Não, o Bruno Henrique, Romero jogou o pra Bruno caramba, Henrique jogou correu bem pra pra caramba. caramba. Não, Romero sim, mas na frente, eu digo, mais atrás, ali na armação, o Bruno Henrique armou bem, jogou bem a bola. O Romero também jogou bem, enfim, merece um destaque na partida, Mas não a foto. mas não a do foto. Elias. A foto é do Elias.
porque fizemos uma votação aqui, pela média ele ficou na frente. Não, eu e você demos notas. O Fábio chacinou o time nas notas. O sangue subiu na cabeça, a maldade veio no coração. Eu fiquei bravo. Esse último jogo eu não participei do podcast. O time também não jogou bem. A bilis transbordou do rim. O time também não jogou bem, como vocês falaram aqui, né? Mas eu não participei, aí eu volto pro podcast e eles me aprontam essa. Pelo amor de Deus, não dá, né? Olha, a gente tá começando a achar que o Calê é mais pé quente que você, cara. Tava esperando aí. Mas eu acho que, como você falou, esse é um daqueles jogos que o Corinthians vinha jogando desse jeito e acabava ganhando a partida, né? Pois e isso acabava mudando as nossas notas, mudava o nosso ânimo também no final pra gravar o podcast. Então, mas tem uma coisa que acho que resume o que foi esse jogo hoje. Os dois times, pra mim, jogaram iguais. Né? Foi um jogo parelho. Sim, foi um jogo né? parelho. A diferença foi o Gordinho. Então, mas a diferença é que o Atlético Paranaense tem o que o Corinthians não tem, que é um atacante, cara. Aquele cara que pega a bola, ele pegou ali. Quantas bolas teve livre pra ele? Não, então, acho que do jogo todo, as duas bolas que ele teve foram as melhores lances de lance de gol mesmo. Sim. E teve aquele do Romero também, que Sim. Não, digo, mas ele pegou duas bolas limpas no jogo. As duas bolas limpas que ele pegou, ele meteu o gol. É o que a gente não tem um atacante. Você quer um exemplo de qual que foi a diferença no jogo? Os dois times terminaram com o mesmo número de finalizações. Ambos tiveram 10 finalizações a gol. O Atlético Paranaense, dessas 10, foram 8 corretas na direção do gol. Que forçou uma defesa ou balançou a rede. Sim. O Corinthians teve 3 corretas. Exatamente. 3 corretas. Exatamente. E uma foi aquela meio sem querer do joelho do Romero. Então... Não dá pra falar que foi sem querer. Mas... Não, e é sacanagem com o Romero. Sem querer foi a defesa do goleiro. O goleirão esticou a mão, fez uma defesa, teve um reflexo ali, não, mas... Foi sem querer que bateu no joelho, não que ele quis fazer o gol, mas ele jogou o que deu ali em cima da bola. Não, ele fez certinho. Tupanzinho fez de joelho o gol do título brasileiro em 90 e tá tudo certo. O Romero fez o que devia fazer e o goleiro acabou dando um sorte. Eu achei que o Romero jogou bem, eu dei a maior nota pra ele aqui dos dois jogadores. Mas... Aliás, o nosso ouvinte que quiser ver as nossas notas finais, né, elas estão no nosso Facebook e no nosso Twitter. Sim. Mas eu não achei que o time jogou mal, não. Né? Eu achei que... Não, jogou o que vem jogando. Sim, então. Só que, depois que tomou o primeiro gol, o Corinthians foi pra cima, tava ameaçando ali tentar arrumar um empatinho. Foi com gana, não parou o jogo e não ficou sentindo o gol tomado. Foi pra cima, aí o Wendel entregou. Essa talvez tenha sido uma diferença dos outros jogos que o Corinthians levou o gol, né? Sim. Se abateu mais Não, ele tomou e aceitou o gol mais ele normalmente. Tomou o gol, Dessa falou, vez não, cara, bicho, vamos lá, estamos disputando a liderança, o campeonato, e aí vamos embora. não sei se é elogiável, mas o Cristóvão colocou o Luciano pra jogar, tirou um volante e colocou um atacante. Tá certo que o Luciano também não entrou em campo, parece, né? Ele não apareceu em nenhum lance. Se fosse um time que tivesse atacante, se o Cristóvão fizesse isso, você fala, nossa, que massa, e quis ir pra cima. Então. Dá pra dizer, de repente, que valeu a tentativa, mas tanto o Guilherme quanto o Luciano, que foram 2 das 3 substituições que ele fez, disputaram aí o troféu perna de bagre do jogo, certeza. Né? Mas acho que o Guilherme ainda levou mais. Correu por fora foi o Marlone, que foi a terceira substituição dele. Então... Mas eu acho que o Guilherme leva o perna de bagre porque. A gente tinha mais esperança. Exatamente. Aquele negócio, a gente fala mal de que a gente espera a coisa. Do que a gente não espera, a gente vai nem ficar falando muito mal, porque a gente sabe que vai sair muito coisa daquela cartola. Agora, ele teve mais tempo pra mostrar também. Sim, né? sem ele dúvida. Entrou no meio do primeiro tempo. Sem dúvida. Ele podia ter mostrado mais. Ele jogou ali uns futebol, 70 minutos, né? Mas ele, infelizmente, entrou e não entrou em campo. Mas é aquilo, né? O Corinthians não vem jogando bem já há algum tempo, a gente sente isso. E estava ganhando, empatando, conseguindo resultados, hoje não conseguiu. Né? Então eu concordo, o Corinthians hoje não jogou mas hoje era muito mas pior hoje do era que um outras jogo, partidas. mas hoje era um jogo de ponta, né? Aquele jogo de 6 pontos, né? Não tava jogando com o time perna de Eu acho que essa é uma questão, né? Era o jogo pra demonstrar segurança e falar, não, quem vai ser líder é o Corinthians. E não foi isso que a gente viu em campo. Que foi o que aconteceu no ano passado, quando o Corinthians assumiu a liderança, mais ou menos nessa época, que a gente já debateu isso antes, né? Aí ele bateu no peito e falou, não, eu sou o líder, e correu com isso. E aí começou a jogar melhor ainda. E o Atlético ali, né, cafungando, na nuca, em cima, mas não deu espaço. Mas não dá pra comparar o time do ano passado com o time desse ano. Mas o campeonato não é que o Corinthians não vem comparar. jogando bem. Não, sem dúvida. Mas não é que o Corinthians vem jogando bem. O Corinthians não jogou bem o ano inteiro. Né? O bem do Corinthians é um jogo mais ou menos pra mais, assim. Mas se você lembrar o primeiro turno do ano passado, o Corinthians não tava jogando essa bola toda também no primeiro turno. Tinha vários momentos de apagão e tal.
Foi a partir do momento que assumiu a liderança, aquela cruzada para atingir a liderança, foi quando o Luciano apareceu fazendo gol, etc. Foi ali que se levantou. Não, mas sem dúvida, aquele time é um time que ele tinha muito pra onde crescer. Esse time, ele tem um pouco pra onde crescer. Ele não tem parece tanto que tem pra onde muito crescer. mais que mostrar. Aquele não, lá é era um verdade. time que tinha potencialmente... Não, tá é jogando verdade. 6, mas É podia chegar a verdade. 9. Esse time aqui é um time que tá jogando a 5 e pode chegar a 6,5, 7. É verdade, aí você tem razão. A Você gente tem razão. garimpa os Porque a gente resultados, tinha né? o Jadson, ele já tinha jogado um futebol melhor. Sim. E naquele começo de campeonato estava jogando mais ou menos. O Renato Augusto sempre jogou muito bem, mas teve Também. aquelas fases de contusão. Se e machucou, não sei o volta que, e não tal. tinha pegado o ritmo. Ainda não estava voltando. Mesmo o Love, que depois Sim. veio a ser Todo mundo começou a jogar bola no segundo turno, né? Eu acho que hoje, se o Corinthians tivesse arrancado o empatinho, tava de bom resultado. Mas não tem atacante, enfim. O problema é esse, a bola não tem quem põe pra dentro ali. Tem dois lados bons aí pra essa coisa toda, dentro disso tudo, né? O primeiro é que, aparentemente, o Corinthians, sob o Strovan, só perde pra times chamado Atlético. E só tem dois Aparentemente, nesse campeonato. A gente já jogou contra os dois no primeiro turno, agora só no segundo turno volta a pegar esses dois aí. O segundo é que a próxima partida é contra um time que tá jogando muito mal, né? Nossa, tá na lama. Que é o Cruzeiro, e vai ser na nossa velha casa aí o Pacaembu. Quem sabe aí a gente não recupera um pouco aí do nosso clássica performance com garra no Pacaembu. Enfim, e nos times que estão lá embaixo, o Corinthians tem conseguido bons resultados, né, no geral. Então acho que pode ser, mano. Depois do Cruzeiro pega quem? Depois do Cruzeiro acaba o primeiro turno, aí volta a pegar o Grêmio novamente. Tá, joguinho pesado. Joguinho pesado. É o que você falou no último podcast, né? O Corinthians está suando para conseguir qualquer resultado de bom contra um time mediano. Exatamente. Quando pega um time um pouquinho melhor, pode dar problema. Hoje deu problema. E pegou também um dia que o Corinthians não tava acertando nada. Quer dizer, acertando, digo assim, chutava a bola passava triscando, não cabeceava com firmeza. Tem aquele dia que as coisas não dão certo. Eu tô sentindo que o Gibson está mais otimista que o Fábio. O Gibson está muito otimista. Eu acho que deu merda, mas eu acho que não foi uma merda catastrófica, foi só um tropecinho. Havia uma pedra no meio do caminho. Perder na Arena da Baixada não é um resultado desesperador, não é um resultado inesperado. E é um time que vem jogando bem, enfim. E não é, ainda mais nesse campeonato que no fim desse turno, dessa rodada, o líder vai ter, sei lá, 65% de... Sim, exatamente. De aproveitamento. Então... Exatamente. Realmente, neste campeonato, do jeito que está se formatando até então, perder na Arena da Baixada não é horrível. A gente perde a liderança, talvez momentaneamente, mas não é o pior resultado do mundo. E fica esse bolo ali na frente, todo mundo ali com 30, 31, 32, 33 pontos, né? O que eu acho que pro Corinthians é excelente, porque se tivesse algum time, ou um ou dois, que pulassem na frente, o Corinthians não tinha time pra pegar. Enquanto ficar essa lama, todo mundo embolado ali, a gente tá no páreo. Se algum time saltar na frente, a gente não alcança. Mas acho que a gente vai ver aí ao longo das próximas 5 rodadas quem que tá pra valer nesse bolo e quem que tá só servindo de fermento ali pra inchar o bolo agora. Sem dúvida. Bom, vocês elogiaram aí hoje a performance do Bruno Henrique e nessa semana aí rolou uns boatos fortes de que a Torino tá interessada no Bruno Henrique. Eu acho que é o Torino. É o Torino? Eu nunca acerto, né? A Juventus, a Internazionale. O Chapecoense, a Torino. Eu sempre erro essas coisas, né? Pelo amor de Deus. De Torino. Né? De Torino. De Chapecoense. Enfim, parece que estão interessados mesmo, estão negociando aí. Há rumores de que a proposta ainda não chegou, é oficial, mas que assim que chegar a diretoria diz sim. E o Bruno Henrique também está interessado, porque parece que o irmão dele, que joga futsal, mora já na Itália e tal, a família quer ir para a Itália e visitar os dois ao mesmo tempo, sei lá. O Bruno Henrique tem jogado bem, é um destaque. O Corinthians, óbvio que não queria vendê-lo agora. O problema é que o contrato dele termina no final do ano e ele tem a liberdade de assinar com qualquer clube já e defender essa equipe a partir de janeiro e o Corinthians não receber nada. Ele sendo negociado agora, o Corinthians recebe algum dinheiro. Vale lembrar que o Bruno Henrique também não é 100% do Corinthians, então esse dinheiro vai ser dividido com empresários, enfim, com outras partes. Mas o Corinthians recebe algum dinheiro agora. O Corinthians deve estar vendo esse dinheiro e não
a produção em campo para aceitar essa venda desse jeito agora. Claro, se eles conseguissem convencer o Bruno Henrique a assinar um novo contrato com uma validade maior, seria melhor para o clube. Será que dá pra chamar o Maicon de volta? Pois é. Esse empréstimo? E aí a gente vai colocar quem para jogar, né? O Williams. Então, Mas o Maicon poderia voltar, não poderia? Seria meio estranho, né? Ele voltar, seria meio estranho. pelo que eu entendo, o contrato de empréstimo pode ser desfeito. Ele não jogou aí o número de partidas que limite, enfim, nem pra um lado nem pro outro. Nem pro outro, Então, não sei. Mas a diretoria não deve nem estar pensando nisso, só deve estar olhando aí para 1 milhão e pouco aí de reais que vai ganhar em cima dessa venda se concretizar. Mas acho que é muito o que vocês falaram no último podcast que a gente falou lá atrás. O Bruno Henrique é um cara que hoje vai fazer falta no Corinthians? Vai. Mas não é tudo isso pro Corinthians sair brigando em cima dele. Se tem oportunidade Não, hoje até porque não tem nem poder para brigar com ele. Pô, com certeza. de o fazer contrato dele não permite isso. Teria que brigar financeiramente, fazer uma proposta Sim, à altura pro cara, pra... Mas realmente ele não vale, ele não tem um preço de... Dele, tá? Não vale pagar a mesma coisa que paga pro Cássio ou pro Elias, por exemplo. Bom, essa semana também teve o sorteio da Copa do Brasil, foi O isso? sorteio da Copa do Brasil, né? Não demos muita sorte nesse sorteio, né? Não, haviam 8 times que o Corinthians podia pegar. Desses 8, 4 são da Série A, né? O Corinthians pegou um desses da Série A, que é o Fluminense. Escapou do Atlético Paranaense, que é um dos outros da Série A, ainda bem, dado o resultado de hoje. Não que a gente tenha tido um resultado muito melhor quando jogou contra o Fluminense fora de casa nesse campeonato, né? Mas acho que era um dos times mais complicados de se pegar aí. Talvez a Ponte Preta podia estar também entre esses aí. Na verdade, na questão da Copa do Brasil, desde que eu fiz aqui um levantamentozinho, desde que voltou a ter... os times da Libertadores voltaram a poder jogar a Copa do Brasil, o Corinthians por 2 vezes se beneficiou disso, entrando direto nas oitavas. Em uma delas, passou suando pelo Luverdense. E depois caiu pro Grêmio naquele pênalti do Quack lá, que também fulminou a carreira dele aí, né? Acabou com a carreira dele aqui. E depois caiu já nas oitavas de final também em 2015. Contra o Santos. Contra o Santos, isso. Então o Corinthians não teve uma performance boa saindo da Libertadores e entrando na Copa do Brasil. Mas não é só o Corinthians, assim, 50% dos times que entram na Copa do Brasil vindo da Libertadores perdem nas oitavas. Foram só 3 anos, nesses 3 anos teve um campeão, o Atlético Mineiro saiu da Libertadores e foi campeão em 2014. Mas fato é que acho que os times que vêm na Copa do Brasil, vêm ganhando, eles têm um certo empoderamento aí de pensar, poxa, eu conquistei isso, tem um senso de conquista maior, um sentimento eu não sei, a impressão que eu tenho é que quem tá preocupado em garantir vaga pra Libertadores com a Copa do Brasil é porque tá mal pra cacete no Brasileirão, cara. Então eu não morro de amores pela Copa do Brasil, então pra mim a gente botar o Sub-21 lá pra jogar e dane-se. E vamos jogar o Brasileiro. E é mais do que esses seus números aí sobre os participantes da Libertadores na Copa do Brasil, tem os números do Corinthians em mata-mata, né? Que nos anos recentes em tempo são um recente desastre. tá macaco. O Corinthians tem um aproveitamento muito bom de pontos, campeonatos de pontos corridos, mas no mata-mata tem perdido, né? Às vezes empata e se perde vai nos pra pênaltis. então nem se fala, né? Aproveitamento dos pênaltis. Esse seria o maior obstáculo que o Corinthians tem que atravessar. Até você tinha falado, né, que, antes desse jogo, pelo menos, o Corinthians tinha, no ano, era o clube brasileiro com o melhor aproveitamento de pontos, né? Então... Sim, da Série A, né? Quando você olha ele jogando, não parece, né? Não parece. Mas é um time que perdeu pouco, né? Perdeu pouco, também empatou pouco. Mesmo no mata-mata, quer dizer, o Corinthians empatou e depois perdeu nos pênaltis. Sim. O que confirma que o problema do Corinthians não é a defesa, é o ataque sempre, né? E quando que será o primeiro jogo do Corinthians contra o Fluminense? Vai ser no dia 31 de agosto. Inicialmente ia ser no dia 24, mas o Fluminense faz o que quer, né? Ele manda na CBF, ele fala, não quero jogar no dia 24, eu quero jogar no dia 31. Porque aí eu posso jogar mais próximo do Rio de Janeiro, eu jogo lá no Edson Passos, o estádio da Ameriquinha, para poder ter um pouco de torcida ali. Então a CBF aceitou. E o primeiro jogo vai ser nesse dia 31 e o segundo vai ser dia 21 de setembro. Que é curioso, porque acho que no dia 25 o Corinthians pega de novo o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E os 2 jogos serão na Arena. O Fluminense talvez nem volte pro Rio de Janeiro. Fica aí, né?
Joga na quarta em São Paulo na Arena, depois de novo no domingo, de novo na Arena, né? Bom, não vai faltar chance pra gente devolver aquele 1x0 do primeiro turno, né? Tem mais 3 oportunidades Então, aí, pra gente né? revidar, então. E um vai deles faltar no chance. estádio e na data da escolha deles. Então, aí, ó. Pronto. Vamos à revanche, então. Vamos à revanche. Bom, esse podcast mais curto fica por aqui, mas antes a gente tem que lembrar as nossas redes sociais, não é, Gibson? Redes sociais, todas as redes sociais que você quiser, pode escolher à vontade, menos Snapchat, né? Pode pegar o Facebook, pode pegar o YouTube, pode pegar o SoundCloud, é isso? SoundCloud. Qual mais? Instagram, o Twitter. Em todos eles é Irmandade Corintiana com TH, exceto no Twitter que é Irmandade Timão. Sim, sim. Inclusive hoje foi o lançamento do Pokémon GO no Brasil, né? E o Kaleo já está providenciando a Irmandade Corintiana dentro do Pokémon GO. Ó, Então, por favor, mirem seus celulares aonde você quiser, que pode aparecer a Irmandade Corintiana na sua frente para você caçar. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona, não sei. Eu não faço o a Kaleo menor pode ideia, explicar melhor cara. quando ele voltar, ele fala mais sobre isso. Bom, o importante é que ache a gente e continue escutando e vai, Corinthians! vai, Corinthians! Vai, Corinthians, mas melhora, pelo amor de Deus.